vai terminar muito, muito bem, não é, André? Não é, queridos ouvintes da Vibe Mundial? Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, flores, desta linda tarde de sábado. Hoje, dia 20 de outubro, das 5 até as 6 da tarde, aqui eu, Paty Kovacic, na Vibe Mundial, convido vocês para seguir num papo mais leve, num papo mais tranquilo no Portal da Cura. Então esse programa convida vocês a terminar todos os sábados refletindo um pouquinho sobre questões da vida. Aqui a gente sempre dá um pouco mais de ênfase, com mais carinho e propriedade com a relação ao câncer e através da nossa vivência no método Kovacic. E essa tarde a gente tem dois convidados que vão ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa pesquisa, esse tratamento, vão dividir conosco a experiência deles para tocar um pouquinho o nosso coração e quem sabe com esse sentimento e quem sabe criando essa conexão com eles, essa afinidade, vocês consigam levar um pouquinho disso para a vida de vocês ou para a vida de pessoas que vocês amam e que possam estar passando pela doença câncer. Então, nesta tarde de sábado, convido vocês para conhecer um pouquinho mais sobre o método Kovacic, esse tratamento desenvolvido pelo Estevam Kovacic há 60 anos atrás aqui no Brasil e na última década já está disponível em outros países ao redor do mundo. Para conhecer esses locais e a forma que trabalham esses voluntários, eu deixo desde já, querido ouvinte, o site da associação, então anota aí, é aemk.org.br e eu deixo também o meu telefone, meu WhatsApp, para a gente seguir conversando. Em caso ainda tenha dúvidas ou precise de alguma orientação específica, eu tenho o prazer de responder para vocês. O meu telefone é 11, por isso falamos aqui de São Paulo, e o telefone é 95595-5465. Então é 95595-5465. Para os ouvintes que me acompanham todos os sábados, eu gosto de ressaltar que este sábado nós estamos fazendo aqui uma gravação, uma transmissão já gravada com esses convidados, pois lembrando que eu, Paty, sigo aí dos meus cursos, fazendo uma pós-graduação, para cada vez mais poder trazer conteúdo embasado e pessoas especiais, profissionais especiais, para dividir suas pesquisas, suas descobertas dentro da área médica, com as práticas integrativas e terapias naturais. Então, o que a gente vai falar aqui é uma prática hoje que tem muita evidência, né, dos seus benefícios, tem muitas histórias de vida e saúde transformadas através do método Kovacic e é feito com muita seriedade. Então, eu vou dar aqui as boas-vindas aos meninos convidados dessa tarde. Eu brinco com meninos, pois este mês de novembro, em especial, fala-se bastante sobre a prevenção do câncer de próstata e o câncer no homem como um todo. Então, outubro dedica-se mais à mulher, né, a partir do câncer de mama, e em novembro eles lembram sobre a prevenção com relação ao câncer no homem. A gente tem duas histórias aqui, duas vozes fortes que vão contar, como eu falei, a história deles, mas eu gostaria de lembrar um pouquinho que o convite é para conhecer o método, mas também, principalmente, a gente entender sobre ele e entender ele como uma real possibilidade de prevenção. Quando publicamente a gente divulga, sociedade, né, a Organização de Saúdes Públicas divulgam a prevenção, ali, na verdade, nesses meses de prevenção, eles estão falando sobre um mês onde condutas e exames levam a um diagnóstico mais breve da doença e a condução mais rápida a um tratamento. Não tem, de fato, dentro da medicina, como se prevenir o câncer efetivamente. Há indícios, claro, né, de que mudanças no perfil de vida, entre outros cuidados, podem minimizar ou diminuir o risco de você desenvolver uma doença de tal gravidade. Mas não existe uma prevenção efetiva. Eu gosto de lembrar desses termos, porque aí volto aqui para o convite. Vamos refletir, conhecer o método Kovacic e refletir um pouquinho mais sobre essa questão da prevenção. E aqui, agora, enfim, dou as boas-vindas a vocês, Maurici Fernandes, que teve seu diagnóstico de câncer em 2019, e Renato Barqueta. Ricardo Barqueta, o nosso querido Turri. Uma hora eu acerto, Turri. Que teve seu diagnóstico em 2018. Dou as boas-vindas aos dois, obrigado, né? Obrigado. O Maurício é a primeira vez que está conosco aqui. Sim, primeira vez. Então seja bem-vindo por mim, pela rádio e pelos nossos ouvintes. Agradeço o convite, Patrícia. Muito boa tarde ao Ricardo também, boa tarde também aos ouvintes.
Estou aqui à disposição. Vamos lá, vamos bater um papo e vamos bater um papo e vamos conversar. É isso aí, boa. Estou aqui à disposição. Obrigada, Maurício. E o Turri, que é o Ricardo Marqueta. Pode chamar de Turri, não tem problema. Já esteve aqui num programa no ano passado. Aliás, até indico vocês a irem até o canal Pati Kovacic para acompanhar os programas já passados. Ali ele esteve com o Jacir, que é o nosso eu brinco que é o nosso professor, que é a pessoa que no local onde a gente faz o atendimento aqui em São Paulo, no metrô Santa Cruz, dá as primeiras orientações aos pacientes. E sobre esses primeiros passos e primeiras orientações ou ideias que eu queria começar essa conversa com vocês. Legal. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês estavam, o que vocês planejavam, o que vocês estavam vivendo quando vocês receberam o diagnóstico da doença câncer e principalmente o que ela significou para vocês ali. Posso começar? Pode começar. Claro. Vamos lá. Eu, na verdade, Patrícia, assim, eu recebi o diagnóstico em 2019, né? Até então eu não tinha nenhum conhecimento, nada do que passava. Sim, papai e mamãe teve o problema, mas naquela época tudo. E hoje, depois de 20 anos, eu passei a ter esse problema. Mas quando eu recebi o diagnóstico no mesmo dia, eu saí do consultório, estava com a minha esposa, automaticamente eu já me fechei, comecei a usar a minha psicologia, usar os meus bons pensamentos, os meus bons fluidos, e comecei a entender o problema. Porque foi algo assim que eu não fiquei desesperado, eu apenas entendi o problema. Passei a entender. Coisas assim de meia hora, passei a entender. Falei, bom, se eu tenho que passar por isso, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me acertar, eu tenho que me curar. Algo está acontecendo comigo. Eu estava doente, eu não sou doente. Sim. Então isso já começou, eu já comecei ali a buscar esse caminho e buscar a fé, né, em Deus. Isso é prioridade, que é muito mais importante. A espiritualidade me ajudou bastante. Então a gente começa a entender o fato, o problema. E a partir daí eu comecei a buscar conhecimentos, começar a entender o que passou por mim. Mas dentro do meu núcleo ali, fechadinho. Esse núcleo, você diz, é você? Eu e eu. As próximas a você? Ou totalmente, você? eu, minha esposa e meus 2 filhos. Quantos anos, só para os ouvintes acompanharem melhor, visualizar essa história, quantos anos você tinha na ocasião? 53. 53. E você já tinha passado por alguma doença crônica? Nenhuma. Tá. Nunca, esse foi o alguma maior doença desafio. que limitasse você fisicamente por alguma questão? Nada, nunca tive absolutamente nada. Então esse foi a primeira doença importante. Sim, e também sim. impactante de alguma forma. A mais pesada, justamente, né, na verdade. Porque como eu vejo lá atrás, existia um preconceito, nossa, eu não vou falar com ele, porque, nossa, que chato, essa coisa. Eu não queria isso. Sim. Então eu falei, bom, eu não vou começar a conversar com ninguém, não vou começar a expor isso. Eu não queria ter o rótulo de coitado, nada disso. Eu acho que era um momento meu, era um momento que eu tinha que passar, era meu, uma coisa minha, que não cabia aos meus filhos, não cabia à minha esposa, não cabia aos meus amigos. No entanto, quando eu falei dentro de casa, eu simplesmente falei para eles que era um momento que eu estava passando e aquilo ali tinha que morrer ali. E que eu tinha que resolver o problema. O que vocês podem fazer é só orar, acabou, mais nada. Ótimo. Então isso começou a me trazer uma força, né? Porque eu comecei, depois de um tempo, uns dias antes, eu passei um comunicado para uns amigos, que eu nem falava em câncer, eu simplesmente falei assim, ó, eu estou me ausentando esses dias, simplesmente assim, estou me ausentando esses dias e irei tirar uma célula intrusa do meu corpo, ponto final, acabou. Intrusa do meu corpo. Acabou, ponto final. E aí, a partir daí, eles começou a falar algumas coisas, morreu ali. Tá. Mas eu pude viver um pouquinho do seu 2020, sim. Você vai contar aqui pra gente, e eu vi que você teve apoio, você teve firmeza ao longo do ano inteiro, mas inconsciente, mas instintivamente você teve uma reação muito positiva, que foi manter a sua autonomia com relação ao que você precisava. Ali você olhou, significou aquela doença na sua vida e você falou, vou agir de tal maneira. E na hora que você pôde se abrir para a sua pequena sociedade da forma que era necessária e depois para a sociedade seguinte. O apoio, aí o Turri pode falar um pouquinho sobre isso,
também o apoio da família, das pessoas que vivem a sua intimidade é muito importante. Não há dúvida. Muito importante para todos os momentos, principalmente para o momento de tal complexidade, mas a forma com que você reagiu, ouvindo você, até eu estou aqui aprendendo, essa autonomia que você manteve é de extrema importância, porque o significado da doença, os valores a qual ela pode colocar ali em risco, ou outros hábitos e relacionamentos que ela pode minar, né, ou cessar naquele momento da doença, só você conhece, né, Maurici? Só você sabe. Como, então, manter isso é muito importante. Agora, eu lembro da sua esposa te acompanhando no tratamento, né? Desde o início ela me acompanhou, desde o início. Então, é o apoio da família, né? Eu agradeço demais, isso às vezes me emociona. Sim. Mas é o momento da vida, né? Eu tinha que passar, eu simplesmente falava para ela, não se preocupar, porque é um momento, eu tenho que passar por isso, é eu que tenho que passar, não é você, não são os nossos filhos, nada, era eu que tinha que passar, e era uma experiência minha, e eu achei que eu ia vencer, não há dúvida, desde o início eu sabia que eu ia vencer, e eu até falei pro Turri, lá fora, pós a cirurgia, faltava alguma coisa ainda, um complemento, que eu já sabia que existia, né? Era essa a minha próxima pergunta, porque o ouvinte que está se conectando na Vibe Mundial agora, seja bem-vindo ao Portal da Cura. Eu estou com 2 pacientes queridos que passaram pelo método Kovačić, e neste mês a gente está falando de câncer no homem, né? Especificamente câncer de próstata, que o Maurici Fernandes teve um diagnóstico em 2019. Isso. E aí, Maurici, quando você teve o diagnóstico, você se fechou depois entendeu o que estava acontecendo contigo e você teve que olhar para uma conduta médica, porque uma das coisas que a gente fala muito aqui a gente fala de práticas integrativas, ouvintes, a gente fala de terapia natural, mas a conduta médica, o acompanhamento médico é primordial. Qual que foi você falou de cirurgia agora, mas dando um passo para trás, qual que foi a indicação, a conduta médica com relação ao estágio do câncer que você tinha em 2019? A princípio, quando eu fui diagnosticado, eu passei por 3 profissionais, simplesmente para mim entender o que estava acontecendo. E os 3 falaram a mesma coisa. Eu comecei a entender que não existia uma gravidade assim, né? Não é que não existe uma gravidade, existe. Mas eu tinha que tomar um caminho. A partir do momento que eu tinha que tomar um caminho. E eu não me fiquei assim tão um receio de que aquilo não ia dar resultado. Me passaram o diagnóstico, eu fui, continuei seguindo os caminhos, escolhi um hospital que eu pudesse fazer tudo isso. A partir daí, só me faltava o complemento. Porque eu sabia que eu ia ser curado. Eu sabia que ia ser retirado o problema. Mas a cura ainda não estava feita. Foi aí que eu já tinha escutado do método Kovačić. Escutado, mas não tinha entendido. E aí fui buscar essas informações. Comecei a ver as palestras. Antes da cirurgia eu comecei a fazer um tratamento de ozonioterapia, onde uma enfermeira falou para mim, você sabe que esse problema que você tem cura, né? Não só isso, o câncer já tem cura. Eu falei, eu sei, mas eu estou ainda pesquisando alguma coisa que eu não consegui achar. Ela me deu o telefone naquele dia. Isso porque um amigo meu já tinha me falado isso para mim. Obrigado a esses anjinhos nossos, né? Entendeu? E eu falei, nossa. Quando ela me deu o telefone, eu olhei e falei, é isso aqui que eu estava procurando. Quando eu cheguei na MK, eu falei, agora completou. Já era o segundo aviso. Já era o segundo aviso. Completou. Quando eu fui recebido pelo JC, muito bem recebido, eu olhei, escutei, foi um amigo meu também que teve um problema de câncer. Tem, né? Fomos lá, eu e minha esposa estavam me acompanhando. Quando eu saí de lá, eu falei, agora o complemento já está feito. Era a certeza que você só precisava. A dedicação. Então, era a certeza que você precisava. O Turri também passou por um começo como o do Maurici, né? De procurar alguns médicos, né? Legal, porque assim, tudo que ele passou, eu passei. Talvez em tempos diferentes, mas foi bem parecido. Porque eu também, quando tive a primeira notícia
do câncer, eu tava com a minha mulher também, assim, só que eu demorei um pouco mais de cair a ficha, assim, porque o primeiro médico foi bem duro comigo. Quantos anos você tinha mesmo, Turri? Só para os 38. ouvintes. Então, 38 e um câncer de testículo, né? Isso, de testículo. Daí, assim, eu tive um médico ali que deu uma notícia bem dura, então eu saí bem para baixo. No dia que ele falou, passou rápido, o meu demorou uns 2 dias, eu fiquei bem mal, falei pra minha mulher, ó, me dá 2 dias que eu quero pensar, ler tudo sobre isso, depois desses 2 dias eu vou esquecer que eu tenho e vai passar. Aí foi mais ou menos isso, então assim, o apoio dela foi muito grande, é a mesma coisa que ele falou, também me fechei um pouco, tive só com a minha mulher e meus irmãos, minha mãe que sabiam, preferi também não divulgar nada, porque eu também acreditava que ia passar rápido, então... depois desses 2 dias eu esqueci e fui seguindo. Aí que foi que minha mãe me lembrou que tinha o Covatic, que é aquele turbilhão de coisas, você não lembra. Então ela me lembrou e quando eu fui no Covatic eu já tinha muito a certeza de que ia estar tudo certo. Mas nesse ponto de procurar outros médicos, eu acho que todo mundo acaba fazendo. Eu fui em um médico que foi muito duro, depois fui acho que em 2 ou 3 depois. Tanto que a Flávia, que achou o médico que eu gostei, que às vezes também é a empatia ali do médico, mas os outros falaram a mesma coisa, só que de uma maneira mais suave, mostrando os caminhos depois, não fazendo aquela barreira. Então isso que me facilitou, que falei, tranquilo, vou passar fácil também, não tive, acho que quase muito pouco momento ali de ter medo, eu tinha também a certeza que vai passar rápido. Isso que você falou é uma coisa importante, né, Turri? Você precisa encontrar pessoas que te mostram possibilidades e caminhos para essas possibilidades. Porque você receber um não, né, um diagnóstico desse junto com um não, ou uma sequência de não, é difícil, né? E uma coisa que ele falou que também eu senti um pouco na pele é isso. Assim, tinha muitas pessoas, minha família, minha mulher, foi essencial em ajudar. Mas só eu que ia passar, não adianta, ninguém ia passar pela cirurgia, ia passar pelo processo, ia passar pelas notícias por mim. Então é aquele momento que você fala, legal, eles podem ajudar, mas só eu que vou passar. Então é um dos momentos da vida que é só você que pode ir com você e vai passar. E eu acho que o primordial é isso, é você acreditar que vai dar tudo certo. Daí acaba tendo fé, vai longe. Mas eu acho que o ouvinte que está aí tem que entender o seguinte, que aquele dogma lá atrás, tem o câncer, vai morrer. Não existe mais isso. Tem que acreditar. Sim. Se você não acreditar em você mesmo, na sua fé, e junto com o método Covatic, não tem como, você vai ser curado. Tem que confiar, tem que acreditar. O ponto de eu também não tive momentos de falar, não vou ter. Não, eu tinha certeza que daria certo. Daí foi isso, é um complemento das duas coisas, a parte médica e a parte Covatic. São 2 potências ali que não tem como não dar certo. Que precisam caminhar juntas para conseguir o tal do resultado. Sim, né? sim. Mas é aquela coisa, lógico, não vou te falar para você que eu fiquei 1 ano, nossa, deslumbrado. Não, lógico, eu tive meus altos e baixos. Sim. Mas eu tinha sozinho. Tinha o meu momento sozinho. Eu tinha dentro do meu carro os meus momentos, entendeu? Sozinho eu tinha meus momentos. Mas eu não expunha isso para ninguém. Porque a partir do momento que você começa a expor isso, começa a gerar um problema. Porque as pessoas começam a perceber e começam a querer ficar doente com você. E não é correto. Não é tão pior que você. Não é justo eu ter que deixar aquela pessoa numa situação. Como é que eu vou cuidar de mim e cuidar depois dela? Entendeu? É uma situação difícil. Mas força, fé e acreditar. Isso que você falou é muito interessante, porque a doença câncer, como a gente estava falando mais cedo, antes do programa, ela normalmente carrega um prognóstico muito negativo, né? Como você falou, nem sempre, hoje em dia, significa morte. Pelo contrário, você tem que procurar a vida, né? Ressignificar, entender este momento e procurar a vida. Mas voltando, normalmente, quando a gente recebe, né, logo de pequeno até idades avançadas, você recebe um diagnóstico de câncer, vem na sua mente e no coração um prognóstico negativo. E o significado desse prognóstico e a forma que vai repercutir na vida da pessoa é muito específico para cada um. Então, uma coisa que, ouvintes, eu falei sobre a postura tanto do Maurici como do Ricardo, quando eu pude estar com eles dentro da terapia, do método Covatic, era a proatividade deles em perceber o tratamento e reagir, não só o tratamento da prática integrativa Covatic, quanto das orientações médicas, porque vocês seguiram, uma vez que vocês encontraram um médico ao qual vocês criaram essa afinidade,
proximidade, esse vínculo de confiança, que é importante, aquele médico que orientou vocês corretamente, que amparou vocês nos anseios que vocês tinham. Vocês seguiram o tratamento médico, e aí vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas voltando a essa proatividade de vocês, esse positivismo, que aqui o Maurício falou sobre fé, né, e você falou, né, sobre essa questão de determinação, é importante porque alimenta você nessa caminhada. Agora, essa alimentação e essa inspiração tem que ser com vocês mesmo, porque o câncer significa algo para vocês que estão sendo vivido. O câncer vai significar outra coisa para alguém que está assistindo vocês e para alguém que escutou que essa família está passando por isso. Sim. E dar conta de tudo isso é muito complicado mesmo. Não, é difícil. Essa cadeia de sentimentos, ações e reações que vai gerar um diagnóstico, a gente não sabe como impacta, né? E uma das coisas que eu estava até falando com o Maurício lá fora é exatamente assim, que o câncer, às vezes, dependente do lugar que for, às vezes, por exemplo, o meu testículo, tudo, o médico fala, ali é um câncer até que tranquilo. Só que se não espalhou, então assim, eu acho que a maior preocupação de todo mundo é se teve alguma metástase, se espalhou, porque assim, naquele lugar é tranquilo, mas se não espalhou. Então, se espalhou, você muda da água pro vinho. Então, assim... O prognóstico negativo inclui isso, né, Toninho? Então, as incertezas dessas recidivas ou metástases. De todo mundo, acho que o meu maior medo foi eu fazer um exame dos ossos, né? Eu esqueço o nome. De densidade? Não, para você ver se tem algum aquele PET scan você PET fez, scan, né? Acho que foi o maior medo meu, foi eu ver o resultado disso daí. Eu falei, não, mas tá recente, tá tudo novinho, tá tudo, você é um doente novinho. Mas pode, né? Aquele exame, quando eu peguei na minha mão, eu falei, nossa, eu abro, não abro, não, vou ter que abrir, né? Porque era o maior medo, era aquilo ali, né? Nem todos têm acesso, mas esse é o ideal, né? Ter esse exame. Ele tem essa ansiedade pré, né? Mas ali você consegue ver exatamente isso que o Toninho falou. Tudo que está acontecendo de fato. E te dá segurança. E o que a gente precisa é de informação para trazer a segurança, não é? E aí o ponto, quando vocês olharam, né, você encontrou e foi procurar essa prática integrativa para associar à medicina, e você que lembrou através já do conhecimento da sua mãe, mando um abraço, um beijão para a Laís aqui, qual foi o primeiro sentimento que vocês tiveram, ou qual foi, como posso dizer, o que motivou vocês positivamente a se comprometerem com esta prática? Porque, como o Maurício falou, ouvintes, foi um ano que não foi fácil. Quer dizer, esse um ano onde ele estava assimilando e digerindo as coisas é um ano que dura o tratamento. Qual foi a maior motivação para vocês se comprometerem ao chegarem lá e verem o que é a teoria e o que é o tratamento? Para mim foi até que simples. Por quê? Porque eu conheço a família já desde os meus 6 anos, 30 e poucos anos. Então, para mim eu já tinha certeza, porque eu já tive histórico do meu avô na família, minha mãe sempre acompanhou de perto. Eu sabia que o que o método fazia, mas não no detalhe. Então, sabia que vocês, a família Kovačić, fazia ali um tratamento, mas não sabia direito o que era. Mas eu tenho mais de 30 anos ouvindo minha mãe falando disso e que curava o câncer, assim, que conseguia ali ajudar e curar todos. Então, falei, então, daí quando eu fui era confiança, já conhecia a família, já tinha ouvido milhares de relatos. Então, para mim, foi até que fácil, porque eu já conhecia. Mas eu acho que uma pessoa que não conhece, acreditar ali, já é um ponto diferente, que já é o ponto um pouco do Maurício, né? Eu acho que para mim a maior motivação é hoje estar aqui, falando com vocês, né? Porque eu precisava sair do problema. E eu tinha fé que eu ia sair do problema. E acho que a partir do momento que eu cheguei lá, vi tudo aquilo, vi os resultados, via as pessoas falando, até uma coisa que me impressionou bastante, vocês devem ter gravado, uma mãe de uma criança, não me lembro se é um menino ou uma menina, tinha um probleminha de câncer e vivia fazendo quimioterapia até que um momento que ela chegou e cansou, parou de fazer. E ela foi fazer o método Kovačić. E o menino começou a melhorar. E no dia que nessa palestra que o Daniel estava passando, ela comentou isso, ela falou, e hoje ele tem 12 anos de idade. E o menino estava vivo. Então você fala, como que eu vou me desmotivar disso? Não é possível. Se é o meu merecimento, se está ali, se ele me colocou na frente,
Eu falei, olha aqui, siga. É isso aí, eu tinha que passar. Fantástico, é esse o ponto, Maurício. Agradeço vocês, meninos, até aqui. Agradeço os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na Vibe Mundial. Estamos chegando no final da primeira parte do programa e fechando com esses 2 pensamentos maravilhosos. Convido vocês a pegar ali uma xícara de café, um chazinho e voltar rapidinho aqui para o Portal da Cura em 5 minutinhos comigo, Paty Kovacic. E vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que está conectando na Vibe Mundial agora, por mim, Paty Kovacic, aqui no programa Portal da Cura. A gente começou às 5 horas da tarde, seguimos até às 6 juntinhos, conectado aqui nas ondas. E quem já estava conosco na primeira parte do programa, seja bem-vindo de volta. Vamos seguir aqui esse bate-papo com 2 pessoas queridas, 2 vozes fortes, 2 vozes masculinas, que vêm dividir a história de vida deles, mais especificamente a história do momento onde eles receberam o diagnóstico de câncer. E aqui estão, algum tempinho depois, para contar o que foi essa vivência, essa experiência do câncer, e através do método Kovacic, o que eles puderam transformar esse momento de doença e o momento atual de vida deles. Porque a ideia do método Kovacic e a ideia que a gente procura, a partir de conversas como essas que temos aqui no Portal da Cura, é sim encontrar meios de retomar a sua vida com mais harmonia, né? Então, ressignificar esse momento que você pode estar passando, que pode ser um momento de crise muito importante física, através de um câncer ou outra doença grave, severa, ou até mesmo uma crise mental, algum outro momento que você está vivendo, mas a gente precisa trazer o carinho, a atenção para este momento, para ressignificar. E como os meninos aqui disseram na primeira parte do programa, com muita fé e foco, determinação naquilo que você acredita que é importante para si, superar esse momento e criar novos planos. Então, aqui, através do método Kovacic, hoje eu convido vocês para refletir um pouquinho sobre os impactos e possibilidades de mudar esses impactos desses momentos difíceis da vida. Aprendo muito com os meus convidados, aprendo muito também com vocês, ouvintes, quando depois das entrevistas vocês escrevem aí as suas dúvidas, as suas sugestões ou percepções do que a gente está falando aqui. É importante a gente seguir conectado, tá bom? Esse convite aqui no Portal da Cura é só o start para essa nossa relação, assim como o método Kovacic também, que dura ali 1 ano cuidando dos pacientes com câncer, mas é um cuidado, e aí a gente vai falar um pouquinho mais, principalmente do isolante, que é a peça principal desse tratamento, que deve seguir pela vida inteira. Eu quero seguir conectado com vocês, ouvintes, também, durante a semana, durante os nossos meses. Vamos construir este caminho aqui do Portal da Cura e um caminho mais leve na sua vida. Então, anote já aí os contatos meus e também da Associação Estevão e Maria Kovacic, que consegue ali dentro do site encontrar os vídeos, as informações sobre Estevão Kovacic, sobre a sua pesquisa, o que foi a pesquisa e tratamento que hoje é ofertado no Brasil e em outros países aí ao redor do mundo nos últimos 10 anos também, né? Então, 60 anos com a história de Estevão Kovacic e 14 com a associação. E o meu telefone para vocês mandarem um WhatsApp, se conectarem comigo. Eu passo ali os links também, informações e o meu canal do Instagram e do YouTube, que você pode depois rever essa e outras conversas vividas anteriores. Pegou aí a caneta, o papel? Vamos lá. O site da associação é aemk.org.br, então é aemk.org.br, e o meu telefone, eu falo de São Paulo, é 95595 5465, então é 95595 5465. E aí eu dou aqui de volta, então, as boas-vindas aos meninos aqui, esses homens corajosos que conseguiram superar ali a doença, entre outras conquistas que tiveram, que eles estão dividindo conosco nessa tarde. É o Maurício Fernandes. Seja bem-vindo novamente por mim e para os nossos queridos ouvintes. Estamos aqui. Vamos lá, vamos seguir em frente. Como você falou, vamos seguir. Estar aqui é uma das conquistas. É uma conquista, não há dúvida. Adorei essa frase. E o Ricardo Barqueta, querido Turri, né, que já era amigo, se tornou paciente aí em 2018 e hoje, depois da sua alta, das suas conquistas, como a gente brincou aqui, ele também é voluntário do nosso ponto de atendimento ali no metrô Santa Cruz, aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Turri. Obrigado. Vamos seguir e poder tentar ajudar também e acalmar um pouco das pessoas que estiverem passando por isso, que eu acho que também a ideia é essa,
mostrar que é uma doença que todo mundo tem medo, mas dá pra gente seguir um pouco mais tranquilo e com fé que vai dar certo, né? Tem solução, né? Sim. Tem solução. Não há dúvida. Obrigada, eu adorei esse ponto. O Maurici, ouvinte, ele teve o diagnóstico de câncer de próstata em 2019 e o Ricardo, um câncer de testículo em 2018. Os dois ali tiveram as suas procuras, como eles disseram na primeira parte do programa, até criar um vínculo, um relacionamento confiável, de confiança, né, e de amparo com o médico em si, para seguir o tratamento com a medicina tradicional. E ali eles tiveram, cada um, o seu chamado ali pelos seus anjinhos, para chegarem no método Kovačić e complementar, então, integrar o método Kovačić à medicina tradicional, trazendo mais efetividade, com certeza, no resultado da medicina tradicional, mas também trouxe outros benefícios para vocês, o método Kovačić. E eu queria falar um pouquinho mais sobre, além da resposta física que o método Kovačić trouxe para vocês, quais outros amparos vocês sentiram tendo o método Kovačić, né? Qual segurança ele trouxe para vocês? Qual sentimento, como você falou, né, Maurici, que você foi construindo, assimilando durante um ano de tratamento, ou você mais jovem, né, Turri, pôde ser amparado por esse método? Pode ir lá, mano. Fica bom. Uma das coisas, a física principalmente, assim, na primeira sessão que eu fiz, eu sentia muita dor ao andar, ao caminhar, essas coisas. Tanto que eu evitava sair muito de casa. Então, a partir da primeira sessão que eu fiz, no dia seguinte eu já acordei com quase dor mínima que eu consegui já tocar a vida. Então, essa foi a parte física, né? Nos exames também teve a parte física ali que chegou no momento que eu fiz a cirurgia rápido, desde que eu comecei o Kovačić, mas foi perceptível que já estava começando a diminuir. Então, além disso, a segurança que até a gente estava conversando lá fora, assim, de que um dos medos que todo mundo tem é o quê? Pô, tive câncer. Quase não sei quantas pessoas, muita gente volta, a reincidência. E esse é um medo. Fala, tá, fiz a cirurgia aqui, me curei, e aí? O ano que vem volta? E o Kovačić justamente dá isso, ele te mostra a proteção, que nenhum médico ali vai te dar. Nenhum médico vai te falar, nunca mais volta. O médico não vai falar. Mas no Kovačić, se a gente fizer certinho, não vai voltar mais. Então, assim, essa segurança não tem preço, assim, é o que todo mundo que acho que tem câncer quer ter essa segurança. Sim. Eu na verdade, eu não tive, assim, problema com dor, né? Não tive nenhum... a coisa é tão lenta, né? Que você percebe, você só fica preocupado, na verdade. Mas como eu já tinha ciência do que eu estava fazendo, do que eu estava procurando, da forma que eu queria, dentro de tudo aquilo que eu já tinha imaginado, que eu já tinha me programado, psicologicamente, né? Lógico, né? A única coisa que eu fiquei muito mais feliz é que saber que eu estaria curado, que eu não ia ter mais nada depois daquilo. Porque na primeira vez que eu falei com o Jotacir, lá, com o seu Jotacir, no consultório lá, ele falou uma coisa muito engraçada, que aquilo ali eu assimilei e falei, nossa, mas é verdade. Ele falou assim, imagina uma árvore secando, ela vai secando, 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 até que chega uma hora que ela morre. É o que vai acontecer a partir do momento que você receber esse tratamento. Então aquilo ali já mentalizei, então peraí, a partir do momento que eu estou recebendo esse tratamento, eu já estou eliminando aquela última gotinha, aquela última célula, aquela coisa intrusa, pequenininha que estava lá incomodando, que pode ter tido algum restígio lá, sei lá, alguma coisa. Acabou ali. Então, quer dizer, tudo isso foi bom, né? Então, por isso que eu falo, os ouvintes acreditar que o método funciona. E se você tem a oportunidade da cura, aproveita que o método Kovačić está aí para isso, para ser curado. E como você falou na primeira parte do programa, não lembro se foi o Maurici ou o Turri, se está ali, se a pessoa te trouxe essa informação, né, faz sentido, porque não ia até lá. Né, você está pedindo um caminho, né? Uma pessoa fala, a segunda pessoa fala, você tem que ir lá. É que assim, né? Eu vejo de uma forma diferente, né? As pessoas aparecem na vida da gente, né? Sem você pedir. Alguma coisa tem. Alguma coisa vai estar acontecendo, né? Sim. E se a gente começa a perceber isso, peraí, eu tenho que acontecer, eu tenho que olhar isso aqui. Quer dizer, eu passei a ter essa percepção maior de um tempo para cá. Mas o mais novo você nunca tem, né? Justamente. Não tem como, né? A correria que a gente tem, a vida que a gente tem. Então você passa a ter essa percepção agora. Então quando começa a aparecer as pessoas, e apareceram muitas pessoas na minha vida, muitas. E eu agradeço a todas que me ajudaram.
sem saber às vezes que estava me ajudando. Sim. Né? Eu quero falar. Eu queria, antes que eu esqueça um ponto que eu lembrei que é sensacional do tratamento, foi o quê? Que eu acho que isso eu senti indo lá fazer o tratamento e hoje como voluntário eu vejo. Porque geralmente quando você está num tratamento de câncer, por exemplo, a pessoa vai lá fazer a quimioterapia, vai no hospital, é sempre aquele ambiente pesado. Que você vê cada hora um piorando mais, as pessoas, eu acho que é muito pesado. E lá no Covatic é exatamente ao contrário. Eu gostava de ir porque eu sentava lá como paciente, era um falando que se curou, o outro tendo alta, o outro melhorou isso, o outro melhorou aquilo. Os voluntários, todo mundo feliz. É um ambiente ali que não tinha como não fazer bem, era muito gostoso. E hoje, como voluntário, eu vejo isso. Tem gente que às vezes a gente agenda, a pessoa está indo nas 3 primeiras semanas, você agenda para um mês. Ah, mas só um mês? Eu não vou vir a semana que vem? Você vê que é um ambiente gostoso ali. Então, assim, aquilo ali, só de você ir ali, já te faz um bem enorme. É um amparo grande. Ricardo, eu vou te falar, você está sendo muito útil para essas pessoas. Você está dando aquilo que você recebeu. É maravilhoso. Acho que não tem coisa melhor. Você está ajudando o próximo de uma forma fantástica e continua seguindo os passos que é daí pra frente. Não, só isso eu agradeço eles terem autorizado. E pra mim, eu falo pra minha mulher, um dos melhores dias ali pra mim da semana é na terça quando eu vou lá. Lógico, chego em casa às vezes um pouco cansado, porque trabalhei depois, fui fisicamente, mas mentalmente aquele dia gostoso, é gostoso demais. Quantas coisas nós não recebemos? O Ricardo pode retribuir hoje dentro do mesmo ambiente que ele recebeu, mas quantas coisas, né, Maurici, a gente não recebe em outros ambientes e aqui a gente pode compensar isso como um fluxo natural da vida. Então, se a gente olhar, ouvinte, para tudo, por mais que ruim a situação possa estar e o diagnóstico seja pesado, na vida a gente é tão amparado por outras pessoas ou outros recursos que é gostoso a gente poder estar numa posição mais tranquila, como hoje, né, Torri? E poder retribuir isso, né? Assim, uma coisa que para mim foi muito bom é isso. A gente sempre se pergunta, por que eu? Porque eu me perguntei um pouquinho, não muito, mas por que eu? Justo eu tive... Hoje em dia eu tenho certeza, porque eu tive para ajudar outras pessoas. Eu sou até grato, foi até bom eu ter tido, porque senão eu não estaria ajudando hoje, nunca eu iria lá se eu não tivesse tido. Sabe o que eu vejo muito, às vezes, Patrícia? Às vezes a pessoa está doente, independente da doença, né? O câncer é uma coisa que mais afeta o ser humano, né? É culpar Deus. Uhum. E não é Deus o culpado. Somos nós mesmos, né? Porque existe o merecimento de cada um. Se nós estamos passando por isso, é porque nós lá atrás fizemos alguma coisa. Lá atrás tivemos alguma coisa. Se o Ricardo passou por isso, eu passei por isso, lá atrás nós erramos em alguma coisa. E hoje nós estamos corrigindo. Sim. Tentando buscar um melhor para nós e para o próximo. Então, assim, Deus só nos ajudou e nos mostrou um caminho que nós tínhamos que ser corrigida. E que não é o que nós estamos corrigindo agora. Fantástico o que o Torri falou, né? Eu vou usar a fala do Torri. Graças a esse adoecimento e poder ter olhado para ele da forma com que ele olhou, com apoio e com os recursos que ele teve, tratamento, enfim. Graças a Deus. Ele pode estar hoje aqui ajudando outros ou distribuindo a mesma coisa que ele recebeu. Então, quer dizer, se algo a doença tinha de proposta, que era um aprendizado, foi feito por vocês dois. E por você, no caso, que hoje trabalha ali também. Isso é excelente, né? A gente teve que passar por isso para ver, né? Às vezes a gente fala assim, não tenho tempo. Não temos tempo. Dá para dar uma ajustada na gente, você consegue. Seguir em frente, né? Sim. Sabe o que eu queria resgatar com vocês, aos ouvintes que estão entrando na vibe agora, no Portal da Cura, sou Paty Kovacic, estou com Maurici Fernandes e Ricardo Barqueta. Os dois estão aqui dividindo o momento deles neste mês de novembro, que é dedicado à prevenção no câncer, especificamente de próstata, mas a gente fala o câncer nos homens em si. Estão dividindo um pouquinho a história deles. E aí, o gostoso de ouvir, ouvinte, aqui, pessoalmente, essas duas figuras, essas duas pessoas que tiveram essa conquista, que foi ter o câncer o câncer de próstata em 2019. O Maurici com quantos anos? 53. 53. Hoje 2 anos. 2 anos atrás, 53. E o Ricardo Barqueta, que teve um câncer de testículo em 2018 com... 38. 38, que eu esqueci.
Os dois estão aqui dividindo essa história deles. E uma coisa que eu quis puxar aqui para os ouvintes lembrar a idade de vocês, e uma coisa que eu comentei que eu gosto de observar é a maturidade. Então, a experiência de vida, como que ela influenciou para vocês reagirem com relação ao diagnóstico e nessa autopreservação, esse auto-amor e carinho que vocês tiverem em olhar o que era importante para vocês antes de reagir ou antes de sair contando para todas as pessoas, né? E procurar um caminho que trouxesse segurança para vocês. Isso é muito legal. Eu fico feliz de poder dividir isso com os pacientes e ver, como o Maurício falou, que existe sim um caminho para a gente viver de forma diferente, encontrando uma cura, né? E o Ricardo hoje fala pra gente que esse caminho, além de ser efetivo no tratamento, ele é um ambiente muito mais saudável e amoroso, que pode proporcionar, com certeza, né, um tempo de recuperação ou sentimentos distintos. Eu queria, nesses últimos, a gente tem ainda uns 10 minutinhos para bater um papo aqui, meninos, mas eu queria só puxar um exemplo que o Maurício falou, que foi do primeiro momento que você foi, no primeiro dia que você foi no atendimento no Santa Cruz com o Jotacir, e ele fez essa analogia da árvore. E eu gosto, ela é simples, né, Turri? Mas ela é fantástica. Eu acho, explica fantástico, perfeitamente. E só de você imaginar, aquilo ali já te... Foi o que você falou, já te alivia, já te cura, tá curado. E eu queria dividir essa analogia com os ouvintes que nos acompanham aqui. Então, que no portal, como eu falei, estou com esses dois pacientes, essas duas pessoas, esses dois homens queridos, dividindo suas histórias, que foi impactada de forma positiva. Então, foi transformada através do método Covatic, a sua doença e a progressão dessa doença. No primeiro momento, o Jotacir, que é o responsável pela essa introdução do método dentro do ponto de atendimento da Santa Cruz, usa a analogia da árvore para nós entendermos o adoecimento do corpo e o surgimento do tumor e das suas lesões, né, através da radiação pesquisada e encontrada por Stephen Kovačić. Então, dentro da pesquisa de Stephen Kovačić, para quem, né, não conhece ainda na íntegra, fica aqui uma breve explicação. Ele encontrou um campo de radiação oriundo de um lençol de água contaminado do subsolo, contaminado especificamente por fezes. E essa água, ela vibra numa frequência a qual o ser vivo que acima dela permanece parado em rotina. Então, aqui estamos falando de ser humano, mas também atendemos animais e sabemos que as plantas também têm um efeito nocivo dessa radiação. De 2 a 3 anos manifesta a doença câncer. Então, por Stephen Kovačić, e a gente vê isso nos relatos depois documentados pelos pacientes, que durante 2 ou 3 anos o corpo padece, ele se enfraquece, mostrando alguns sinais desta radiação, né, como fraqueza, dores, doenças crônicas não controladas, algumas outras instabilidades que podem surgir. A partir do momento que tem o surgimento de um tumor, ou de uma massa, de uma lesão, é o momento que a medicina pode, então, dar o diagnóstico de câncer e inicia o tratamento deste tumor, desta lesão. E aí, chega na analogia aqui que o Maurício nos lembra, que Jotacir sempre nos ensina. O tumor seria uma fruta numa árvore, a qual a gente vai ali, através da medicina, trata aquele fruto, retira aquele fruto e dá a sensação, como o Turri falou, de uma cura. Porém, é uma cura a qual você tem o medo de quando vai surgir um novo fruto naquela árvore, né? Pode ser que não surja, pode ser que surja. A possibilidade, as probabilidades são diversas. Então, segundo o que a pesquisa de Stephen Kovačić mostrou, e o Jota nos ensina, é que a única forma de você fazer com que a árvore deixe de ter frutos é cortar sua raiz. E como o Maurício lembrou, aí a árvore seca, né, aos poucos, lentamente ela seca, porém, cessando o surgimento de novas frutas, então cessando o surgimento de novos tumores. Isso é feito no método Kovačić através de uma peça chamada isolante. Então, a partir desse ponto, eu volto para vocês, meninos, porque o isolante, vocês entenderam, por isso estamos aqui, que é a peça principal do tratamento. Sim. Que é aquilo que vai, primeiro, para quem está doente, evitar o avanço da doença, e segundo, e o principal, que é aí que eu quero que vocês falem sobre isso, o que foi a percepção de vocês e a compreensão de vocês, o isolante, ele previne que tenha uma recidiva ou metástases
no mesmo organismo. Então, como que é visto para vocês o isolante hoje, que vocês já tiveram as suas altas, então estão bem fisicamente, como é visto para vocês e para as pessoas que estão próximas a vocês? Fica à vontade, Ricardo. Não, fica à vontade. Eu vou falar rápido. Quer que você fale, porque você é um voluntário lá também. Né? Para mim, o isolante é sensacional, porque realmente é ele que vai me garantir que eu não tenha incidência da doença, estou protegido. Melhor, porque eu ofereço para minha mulher que dorme ali ao meu lado também não ter perigo de ter, minha mãe. Então, assim, o isolante é uma peça que acaba tirando aquela nossa preocupação de reincidência. Então, que eu acho que é gigante. Então, nenhum médico vai me garantir algo assim. Então, e o método tem a proteção. Eu acho sensacional. E a gente tem que limpar ali semanalmente. O meu eu limpo 3 vezes. Eu posso esquecer a louça de lavar. Mas limpar o isolante, não. A louça eu posso até esquecer. Mas o isolante eu limpo porque eu sei que aquilo ali me dá a segurança que é sensacional. No meu caso é uma prevenção, é evitar o que pode vir lá na frente, né? Então, pra mim, eu cuido dele, é uma peça rara ali, dele comigo ali, tá sempre comigo, sempre cuidando, mas tem tudo um processo, né? Tem tudo um caminho, tem tudo como eu vou te dizer, não é só o isolante, né? É um conjunto de coisas, né? Então, e o que é esse conjunto de coisas? É uma cama de madeira, tem todos esses detalhes, né? É o tempo que você vai ficar ali exposto, você vai ter que utilizar aquele isolante acima de 2 horas, você tem que estar com o isolante na mão, ali próximo. Entrando mais na sua intimidade, Maurici, voltando para um aspecto que você falou lá no começo do programa, a forma que você olhou a doença e o Turri também assimilou você intimamente, né, internamente, para depois então expor, e o Turri também fez isso, como foi usar o isolante e esse conjunto de coisas, adaptações, para você, o que foi essa importância, quanto tempo você levou para fazer essas adaptações, e para as pessoas que estavam próximas a você, por exemplo, vocês dois eram casados, né? Turri era noivo, hoje é casado, os dois então eram casados, então dormiam na sua cama de casal e tinha alguma vida social dentro da casa de vocês. Como que foi apresentar o uso do isolante e a necessidade de fazer adaptação para essas pessoas? Primeiro que para mim foi muito tranquilo, né? Minha esposa aceitou direito, muito bem, porque no entanto foi ela que foi atrás da cama, ela que foi buscar a cama. Então nós demoramos um período de praticamente 2 meses, a fazer o conjunto completo, né? Então foi super tranquilo, não tive nenhuma dificuldade, ela buscou as orientações, tudo certinho, do jeito que tinha que fazer. E é como eu te falei, como era um problema meu, era um problema para mim resolver, e que a partir do momento eu uso esse isolante eternamente, né, até os últimos dias, então é muito tranquilo. Ela também tem o dela ali na cama dela, do lado da minha cama. Eu uso aqueles pequenos que eu troquei, né? Agora os maiores. Tá. Mas não tive nenhum problema. Meus filhos entendem perfeitamente. Não tem nada, não tem nenhum. Quer dizer, hoje você como lá atrás era tratamento, hoje é prevenção, e ela então desde lá usava já como está prevenindo. Eu já peço a prevenção, né? E você passa por isso também, né, Turri? Então, na realidade, o isolante eu sempre usei quando era criança, porque eu morava na casa da minha mãe já conhecia o método Kovacic, sempre tinha aquilo na cama, mas eu não entendia o que era. Tanto que depois veio acontecer, depois que eu casei e saí de casa, que daí eu já não tinha mais a proteção, mas na casa da minha mãe eu tinha proteção. Então, daí em casa minha mulher usa e acabo, por exemplo, passando para minha mãe, minha sogra, até meu irmão e minha cunhada me pediram que eles vão trocar de casa, me pediram. Então, assim, é legal isso, que eu acaba tendo uma proteção antes que a pessoa precise passar por aquilo. Então, acho sensacional. A gente chega na real prevenção, né? Prevenção, né? É a melhor coisa. Meninos, na reta final do programa, nesse último minutinho, eu falo para vocês, para aqueles que nos escutam, para aqueles que ainda têm uma dúvida se esse seria o caminho ou negam esse tratamento, o que vocês diriam? Acredite, confie, o método funciona, busca informação, vai nos consultórios, você consegue resolver o problema assim, a cura está aí, está à sua frente, é só entender o segmento. Acredita no método Kovacic que o resultado é 100%. O meu é a mesma coisa, tenha fé e assim, eu acredito hoje friamente nisso, o câncer tem cura, então basta você aceitar e ir.
Então vá, se você tem alguma dúvida, vá com esse ponto, assim. A cura tá aí, basta você agarrar. Meninos, parabéns pela conquista de vocês. Mais uma vez, obrigada por ter também permitido que eu fizesse parte dessa caminhada. Como eu falei, eu aprendo muito com vocês aqui, aprendo lá e espero continuar por muito tempo com vocês, né? De alguma maneira, vivos, fortes, compartilhando a experiência e ajudando outras pessoas, como nós fizemos hoje, né? Sim, Aos sim. pacientes e ouvintes que nos acompanham aqui, lembrem que a gente está aqui sempre com o canal aberto, prontinho para receber vocês, você amparar os seus anseios, trazer mais informações e esclarecimentos sobre o método. Então, se conecte comigo através do meu canal digital, do meu WhatsApp, e eu aguardo você sábado que vem também para seguir esse papo no mesmo caminho, procurando mais harmonia e leveza para sua vida. Comigo, Paty Kovacic, aqui na Vibe Mundial. Um beijo e até lá.